Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Samuel Coleman. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais para você sobre autoestima, bem-estar, beleza e saúde. Eu sou cirurgião plástico, mas eu queria hoje comentar com vocês um pouquinho aqui de o que é a cirurgia plástica funcional, o que é o conceito de cirurgia plástica baseado em saúde e estética. Você que vai ter que escolher o seu cirurgião plástico, você vai avaliar como é que é a nossa formação como cirurgião plástico e o que a gente está com o nosso trabalho sugerindo para você para fazer a sua cirurgia. Então, há uma preocupação com o cirurgião plástico funcional em relação à sua saúde como um todo. E o exemplo que eu vou utilizar aqui hoje é o exemplo dos pacientes que nos procuram para fazer as cirurgias de lipoaspiração, mas poderia ser qualquer outro tipo de cirurgia. Por quê? Porque não é uma gordurinha mal localizada que me procura, não é uma mama que me procura, não é uma face com as suas ruguinhas que me procuram. É uma pessoa que me procura e ela tem um elemento que é o todo, que é a sua saúde. Então, nós vamos fazer uma avaliação geral da sua saúde para que a gente possa estabelecer alguns parâmetros para lhe falar se você precisa fazer algum tipo de tratamento para você ser operada, para que você possa ter um melhor resultado, um melhor pós-operatório, uma melhor cicatrização, ou se você já está apta para fazer essa cirurgia. Aqui não vem ao caso de eu querer te operar, de eu poder te operar ou eu não poder te operar. Aqui vem o caso que depende de como é que está a sua saúde. Se você não se conscientizar que você precisa cuidar da sua saúde e que existem índices de exames bioquímicos que eles poderão estar bons ou eles poderão estar ruins, então para você operar comigo, você vai precisar passar por um protocolo de exames e esse protocolo de exames, dependendo da cirurgia, vai ser maior ou menor. Todo cirurgião plástico que trabalha com cirurgia plástica funcional, ele vai ter esse mesmo conceito. Como eu estou falando que a gente vai comentar hoje mais um pouquinho sobre gordura mal localizada, os pacientes com gordura mal localizada, eles também têm que se atentar em relação a alguns índices. O índice mais usado por nós chama-se IMC, que é baseado em peso e altura, mas nós levamos em consideração sim vários outros fatores, como também idade e genética do paciente. Vai passar por um criterioso exame. Todos os pacientes que vão, por exemplo, para lipoaspiração ou cirurgia de abdômen, passam também para um protocolo de avaliação que nós chamamos na nossa clínica de exames antitrombos, porque esse é um dos maiores riscos em qualquer cirurgia, que chama-se tromboembolismo e eventualmente embolia pulmonar, mas os casos de lipoaspiração e os casos de cirurgia de abdômen, casos mais propensos a esse tipo de complicação, porque geralmente as pacientes poderão ter que ficar por mais tempo acamadas. Então, nós fazemos um estudo minucioso em relação a isso. A gente precisa ter uma avaliação completa desse todo. Não significa que você estando com todos os exames em dia, você vai estar isenta de risco. Não, nós não somos perfeitos e também os exames eles não nos mostram tudo que nós gostaríamos, mas a gente com certeza a gente diminui e estratifica melhor o risco quanto mais a gente puder ter esses dados. Então, principalmente em relação aos pacientes com gorduras mal localizadas e que vão se submeter, por exemplo, a uma lipoaspiração ou uma vibrolipo de definição, que é a técnica hoje que nós mais utilizamos. Esses pacientes, principalmente, eles precisarão estar atentos ao que nós sempre falamos em consulta. O paciente ele vai construir os seus músculos e nós vamos trabalhar retirando a gordura e muitas vezes melhorando a flacidez de pele para que o paciente possa mostrar a sua definição muscular. Esse é um conceito de lipoaspiração de média definição, que foi um conceito primeiramente falado e foi descrito e tem trabalhos publicados pelo Dr. Juliano Borilli e
é um conceito que nós utilizamos desde há muito tempo na cirurgia plástica funcional, por querer tratar o todo, por querer tratar a saúde em primeiro lugar, mas levando em consideração a estética do paciente. Para esses casos dos pacientes, por exemplo, com gordura mal localizada, talvez esses pacientes já tenham ouvido falar. São pacientes que muitas vezes eles fazem dietas, cuidam e passam por vários processos que existe no processo, por exemplo, de emagrecimento, dois termos que são usados, que um chama-se cutting e o outro chama-se bulking. Os pacientes num processo de emagrecimento e de melhoria do seu shape, de melhoria da parte muscular, são pacientes que procuram muito por isso, que querem muito isso. Eles geralmente passam por esses dois processos, o processo de bulking, que é um processo de hipertrofia, que é um processo de ganho. Muitas vezes nesse processo o paciente ele ganha gordura e depois ele passa por um outro processo, que é o processo de cutting, que é o processo de definição muscular. E é aí que nós entramos, e é aí que o cirurgião plástico entra, porque muitas vezes o paciente está bem acompanhado e deve ser bem acompanhado por nutricionista, ele conseguiu aumentar a sua massa muscular, mas aumentou muito também a gordura. Nesses casos, o paciente muitas vezes nos procura com uma gordura mal localizada, aonde nós vamos retirar aquele excesso de gordura e muitas vezes resolver a flacidez para que o paciente consiga mostrar a definição muscular. Mas nada adianta nós fazermos uma boa lipoaspiração ou uma lipoaspiração de definição se o paciente ele não tiver a consciência de quem constrói a musculatura é o próprio paciente, não é o médico. Então, esse que é o entendimento, essa que é a troca, e é isso que a gente costuma trabalhar com um programa que nós temos de medicina nutricional integrativa, aonde na grande maioria das vezes nós trabalhamos em conjunto, eu e a minha esposa, trabalhando sim o paciente não só com a parte nutricional, mas também falando sobre todo o aspecto que é o aspecto funcional do corpo como um todo, inclusive da nutrição emocional. Nós não temos como desconectar todo o resto, que é o seu corpo emocional, o seu corpo mental e o seu corpo energético. E para completar, eu gostaria de dizer para vocês que nós trabalhamos sim com a vibrolipoaspiração de definição e que existem muitos outros tratamentos associados que podem estar inclusos, inclusive na cirurgia plástica, como por exemplo, tratamentos com Renúvio, tratamento com Body Tight e tratamento com estimuladores de colágeno. Esses tratamentos você pode discutir com a gente para que você saiba qual pode ser o melhor tratamento indicado para você. Eu agradeço e que todos vocês tenham uma excelente semana. Muitíssimo obrigado e até breve.